tarde, boa noite, né? Cada um assiste aí no horário. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar de um assunto chamado função, né? Bom, função é uma situação que está muito presente no nosso dia a dia e a gente nem se dá conta. A todo momento a gente está lidando com funções, né, com problemas relacionados a funções e a gente não tem noção disso, né? Eu trouxe um exemplo para a gente estar entendendo, né, sobre função, de uma situação bem do nosso cotidiano, né, que é relacionado a abastecer o seu carro, sua moto, né, e aí é uma situação que a gente passa por ela todo dia, né, seja você, seja os seus pais, um parente, né, então é uma situação que a gente está sempre convivendo com ela. Então vamos imaginar, né, a seguinte situação: o preço do litro do etanol está R$ 2,79 atualmente, né? E nós vamos imaginar que a gerente, né, ou o gerente de um posto registra isso, né, a quantidade de litros de etanol que é vendido para cada cliente, registra isso numa tabela. E aí a gente tem aqui uma tabela, né, para a gente ver essa situação. Então a gente tem aqui a quantidade de litros vendidos e aqui a gente tem o valor recebido, né? Então se vender 10 litros de etanol, né, eles vão estar recebendo R$ 27,90 por isso. Se eles venderem 20 litros de etanol, eles vão estar recebendo R$ 55,80 por isso. Se eles venderem 25 litros, vão estar recebendo R$ 69,75. E se eles venderem 50 litros, vão estar recebendo R$ 139,50, né? Então, esses são alguns dos exemplos. Podem ter N e N situações, né, desse tipo. Bom, aí o que acontece, né? A gente tem aqui a quantidade de litros vendidos. Por que eu tenho ali um X, né? E por que eu coloquei aqui um F de X ou Y? Então é o seguinte, essa situação aqui, por que ela se chama uma função? Porque o valor recebido pelo posto, né, depende da quantidade de litros que o cliente abastece. Então, quando uma situação depende da outra para acontecer, ou seja, quando uma grandeza depende da outra para acontecer, a gente tem uma função. O que significa isso? Que a grandeza, valor recebido, está em função da grandeza, quantidade de litros, né? Então, uma grandeza está em função de outra. Dependendo de quantos litros o meu cliente abastece, vai ser o valor que eu vou receber, né? Por isso que é função. Tá certo? Bom, e aí a gente tem um negócio chamado lei de formação, tá? Vou estar enviando material para vocês também de estudo junto com as videoaulas, tá? Para estar reforçando. O que é a lei de formação? A lei de formação é a função matematicamente falando, né? Então nós vamos fazer a lei de formação dessa situação. A lei de formação dessa situação, a gente escreve ela assim, ó. F de x é igual a 2,79 vezes x. Então, o que significa isso? F de x é função de x. Então, função de x é igual a 2,79 vezes x, onde x é a quantidade de litros vendidos, tá? E F de x é o valor recebido, né? Então, vamos ver se faz sentido. O valor recebido é 2,79 vezes a quantidade de litros que abastece? Exatamente, né? Então, isso aqui é a lei de formação. Tem uma outra forma dela bem escrita também, que é chamando o f de x de y, tá? É a mesma coisa. Então, ela pode estar escrita como f de x igual a 2,79 vezes x, ou ela pode estar escrita também como y igual a 2,79 vezes x. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, tá? Bom, aí o que a gente tem dentro dessa situação, né? A gente já entendeu o que é lei de formação, o que é a função, né? Se pedir para a gente escrever a função dessa situação, seria essa a função, tá? Bem simples. E a gente tem aqui a tabela, e a gente tem também um outro negócio chamado de diagrama de flechas, né? E também a gente pode tratar da situação para ordenada, tá? Então é o seguinte, eu vou aproveitar aqui, que a gente está nessa lousa, antes de eu apagar, e montar os pares ordenados. Todo mundo lembra de plano cartesiano? Plano cartesiano é quando a gente tem lá o eixo x e o eixo y, né? E para a gente poder escrever os pontos lá no plano cartesiano, a gente precisa ter as coordenadas cartesianas, né? As coordenadas, a gente precisa de um valor para o x e um valor para o y. Então, a gente tem aqui a seguinte situação, né? Quando o x for 10, o meu y é 27,90. Então, esse aqui é meu x e esse aqui é meu y.
Na situação de baixo, quando o meu x for 20, o meu y deu 55,80. Quando o meu x for 25, o meu y é 69,75. E quando o meu x for 50, o meu y é 139,50, né? Então, esses aqui são os pares ordenados. Quando a gente for fazer o gráfico disso, a gente vai usar esses valores aqui. Lembrando que x vem primeiro, depois y, tá? Ah, mas como é que eu sei disso? De acordo com a minha função, né? A minha função é 2,79 vezes x, ou seja, 2,79 vezes a quantidade de litros de combustível que a gente abastece, né? Então, dependendo do meu valor do x, vai ser o meu y. Em cima de qual função? Dessa função, tá bom? Bom, aí, né, a gente vai fazer o gráfico disso e vamos fazer o diagrama de flecha disso já, né? Aproveitando aqui a situação. E a gente já vai falar de várias coisas, né, numa situação só. Então, nós temos esses pares ordenados, né, para essa função aqui, 2,79 vezes x, tá bom? Então, como que eu faço o gráfico disso? Bom, o gráfico é só eu fazer o eixo x e o eixo y, lembrando que o eixo x é o eixo da horizontal, o eixo y é o eixo da vertical, né? Então, nós vamos colocar ali 10 para o x e y para o 27,90. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando o x for 10, o meu y vai ser 27,90. Então, vamos fazer aqui assim, aproximadamente, tá? Vamos fazer tipo de 10 em 10, né? 10, 20, 30. Vamos fazer de 10 em 10 aqui. O 27,90 vai estar aqui, quase chegando lá no 30. Né? Ok, então eu tenho par ordenado aqui 10 para o x, 27,90 para o y. Segundo par ordenado, eu tenho 20 para o x e 55,80 para o y. Bom, 55,80 é o dobro de 27,90. Então, vou fazer um tamanho aqui, né? Vou continuar aqui, fazer mais 3 espacinhos. Vai estar aqui mais ou menos 55,80, né? Então, quando o meu x for 20, mais ou menos aqui, né? Só pra gente ter uma noção, depois a gente vai ver que tem um software muito bom pra gente fazer gráfico, que é o GeoGebra, tá? Que eu preparei um material pra vocês e a gente vai estar aprendendo a mexer com ele nas aulas ao vivo também, tá bom? Aí eu vou estar orientando você. Aí fica perfeitinho, tá? Então aqui só pra gente ter uma noção. Quando o x for 25, o y é 69,75, então 25 vai estar aqui mais ou menos. 69, 75, 60, 70. Vai estar quase aqui, né? No 70. Aí a gente liga aqui. E se o x for 50, bom, 50 aqui tá bem pra lá, né? O dobro de 25. E o outro vai estar bem lá em cima, né? O 139,50. Só pra gente ter uma noção, né? Se a gente ligar aqui, a gente vai estar formando o gráfico, né? E aí o 50 não vai caber aqui pra gente no nosso gráfico, porque aí ficaria bem lá em cima, né? Então aqui não cabe pra gente. Mas tá ótimo. Se a gente tiver 2 pontos, a gente já consegue fazer o gráfico, tá bom? Então se eu tiver só esses dois, eu ligava, já estava fazendo o gráfico da minha função, tá certo? Bom, aí é o seguinte, a gente tem também o diagrama de flecha, tá? Para fazer. Então, pra gente poder fazer isso daqui, né? A gente tem que substituir os valores do x para poder desenhar aqui. Depois nós vamos ver um outro exemplo. O que seria o diagrama de flechas? O diagrama de flechas, eu vou apagar aqui para a gente ter mais espaço, tá? Qualquer coisa é só colocar de aula aí. O diagrama de flechas consiste em isso daqui, tá? É esse desenho. Aqui, né, nesse primeiro, a gente vai colocar os valores do x. 10, 20, 25, 50. E de lá, a gente vai colocar os valores do y, 27,90, 55,80, 69,75, 139,50. Geralmente ele vem com um pontinho assim, né? E aí a gente vai ligar os valores que são correspondentes. Então, quando o x for 10, o y é 27,90. Quando o x for 20, o y é 55,80. E assim vai. Então, isso aqui seria o diagrama de flecha, tá bom? A grosso modo, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o diagrama de flecha, mas fazendo um estudo mesmo, tá bom? Então,
a gente tem essas situações. A gente pode estar fazendo uma tabela, foi o que a gente viu inicialmente, né? A gente tem como fazer o gráfico a partir da tabela e tem como a gente fazer o diagrama de flechas também.